a todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata. Arrebatar nós vimos que é pegar, é levar pela força, é agarrar, é reivindicar para si o que lhe foi semeado no coração. E o tema da semana passada foi: o entendimento é uma experiência. Então estou revisando para você. O entendimento é uma experiência. E nessa revisão eu queria mostrar para você também que nós vimos a semana passada esse desenho, essa ilustração muito importante, muito bem feita, que mostra que a maneira como o nosso cérebro aprende: 10% lendo, 20% ouvindo, 30% quando nós observamos apenas, sobe para 50% quando nós vemos e ouvimos, sobe para 70% quando a gente vê, ouve e debate o assunto. Por isso que eu coloquei vocês em mesa, porque eu aprendi na minha vida que se você ouvir algo e não praticar, é um perigo. Quando você ouve uma verdade e não coloca em prática, é um perigo, porque enquanto você não conhecia aquele princípio, ok, mas depois que você conheceu uma verdade e não pratica, conhece o mandamento e não obedece, você arrumou um problema para si. Você não tinha. Porque nós seremos julgados por aquilo que nós sabemos. Por isso que aquelas perguntas surgem, né, Xará? Ah, mas e os índios? E os caras lá da Índia que nunca ouviram falar de Jesus vão para o inferno? Você acha que Deus, justo, vai julgar alguém que não tem conhecimento nenhum? Então, você vai ser julgado, você vai ser salvo ou condenado por aquilo que você conhece. Então não tem jeito. Então, eu tenho muita preocupação, e por isso que é um hábito que eu gostaria muito de passar para você, desde quando eu me converti em 83, eu nunca vou para um culto, para uma reunião, sem nada para anotar. Nunca. Nunca. E hoje, com a facilidade que nós temos dos nossos smartphones, aí então, que é inadmissível você ir para um lugar onde Deus vai falar, onde você vai ouvir princípios bíblicos, princípios eternos, princípios transformadores, e não vai anotar nada. Por isso que eu coloquei na sua mesa aí papel e caneta para você. Se precisar, eu escrevo para você também. Faço qualquer coisa. Por quê? Porque quando você debate o assunto como nós vamos fazer aqui, você grava 70%. Quando você pratica, você grava 80%. E quando você ensina outros, aí então vai para 95%. Se eu fosse você, eu ia arrumar um jeito de ensinar isso para alguém. Se eu fosse você, porque tudo aquilo que eu aprendo, eu fico numa ansiedade santa de querer passar para frente, que eu até sobrecarrego o WhatsApp da minha turma. Eu descubro um negócio, eu fico louco. Eu falo, para que eu vou mandar isso? Já sei, primeiro que vai lá, Família Abençoada, o grupo que a Anice fez lá. Meus filhos não conseguem dar conta do quanto coisa que eu mando para eles, não conseguem. Mas eles não reclamam, eles dão glória a Deus, eles falam, meu pai me ama. Eles não falam nada ao contrário de mim. Os líderes da minha equipe pastoral, então, ficam felicíssimos quando eu fico bombardeando eles. Porque ele fala, pô, esse cara me ama. E agora arrumei um jeito de... Ninguém deixa de ter devocional nessa igreja mais. Ninguém. Porque 6 horas da manhã, toca o treco na orelha deles lá. Agora, se o cara não se dá o luxo nem de apertar o play no negócio, aí não tem jeito. Aí nem Jesus salva.
Aí não tem jeito mais. Aí não é entregar para Deus ou para o diabo, para dar uma surra nele, ele mudar de atitude, fazer alguma coisa assim. Mas eu anseio que você pratique o que você está ouvindo. Porque se você não praticar, o inimigo vai arrebatar toda a semeadura que foi feita no seu coração. Você e eu não precisamos de tanto mais de conhecimento, nós precisamos é de prática. Num dos livros que eu li há muitos anos atrás, eu acho que é no Há Poder em Suas Palavras. A Renata contando isso me fez lembrar. E o autor dizendo que a palavra de Deus não volta vazia. Então eu lembrei de um outro testemunho também, eu vou fazer a minha parte aqui. Vou falar 2 rapidinho. Então, o cara escreveu esse livro, então ele contou uma experiência que eles estavam para inaugurar um templo de uma igreja cristã nos Estados Unidos, em determinado lugar, e tinha uma galera trabalhando lá. São funcionários, são prestadores de serviço, um pintor, aquela coisa toda. Final de prestes para a inauguração. E na hora que o cara foi passar o som, e aquela galera estava toda trabalhando, ao invés de ele ficar lá, som, testando, 1, 2, teste, 1, 2, teste. Ele subiu e disse assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E um cara estava lá, trabalhando lá. Aquela palavra entrou no coração do cara, ele foi para a casa dele, o Espírito Santo pegou aquela palavra e falou para ele assim: olha, a tua vida é uma mentira, você precisa conhecer a verdade. Aí ele começou a falar com a esposa dele. Conclusão, o cara voltou uma semana depois naquela igreja e teve uma experiência com Cristo, porque aquela palavra foi uma seta que penetrou no coração dele. Então a palavra de Deus, meus amigos, não volta vazia. Outro testemunho, quem contou para nós foi um pastor batista muito antigo, Antônio Abuchain, um amigo nosso, já faleceu. Ele disse que no interior de São Paulo tinha, muitos anos atrás, a galera ia pregar em praça pública. Em praça pública. E estava lá o coreto da praça, o pessoal preparando lá. Enquanto os irmãos estavam ali, eles tinham deixado as coisas arrumadas. E tinha um bêbado lá olhando todo o movimento. Um bêbado desviado. Escuta aí, bêbado desviado. Bêbado desviado. Aí a galera foi para lá para tomar um café e tal, ia esperar para fazer um culto ali. O bêbado subiu no coreto. Microfone ligado, ele subiu lá. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a galera ali foi ouvindo, foi ouvindo, foi ouvindo. Teve um cara que estava sentado na praça, ouviu aquele por 2, 3 vezes. A palavra entrou no seu coração, o cara ficou ali e depois se converteu, tornou-se um pregador do evangelho lá na frente. Então o que eu estou dizendo com isso? A palavra de Deus, ela é poderosa. Quando você não tiver nada para falar para alguém, fale um versículo da palavra. Encha a sua mente da palavra. Porque é ela que é o maior instrumento de Deus para renovar a nossa mente e nos levar a uma atitude de fé. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, encha-se da palavra mesmo, que a sua vida vai ser completamente transformada. Encerrando o nosso reprise do semana passada, nós vimos esse conceito aí, o exagero versus a falta. Parte do que nos detém é a nossa preocupação em sermos exagerados. Não queremos ser fanáticos, religiosos. Tememos o exagero mais do que a falta. A Renata foi exagerada, ela podia ter passado lá, não. Nossa, não vou me envolver, né? Não, você tem que ser exagerado. Para Deus tem que ser exagerado. Quando as pessoas vão no estádio, elas fazem exageros enormes. Quando vão no show do Black Sabbath, faz um exagero enorme. E por que para Cristo não faz um exagero? Não, tem que ser controlado. Controle-se para outra coisa. Controle-se para outras coisas, para Jesus seja exagerado mesmo.
E aí pegamos essa frase, né? Uma mente, vamos ler juntos em laranja ali, por favor? Uma mente renovada não evita o impossível, mas é atraído por ele. Eu quero que você seja atraído pelas coisas impossíveis. Eu quero que quando alguém falar para você que é impossível, que não dava, ferva um negócio dentro de você assim, ó. Você fala, agora que eu quero. É assim que o Filho de Deus faz. É assim que um mente renovada age. Quando você coloca a revelação em prática, o que era impossível começa a parecer lógico. Olha aqui. Quando você coloca a revelação que Deus te deu, aquilo que era impossível, você não vai enxergar como impossível mais. Você vai enxergar como uma coisa lógica. Tinha alguma coisa impossível para Jesus? Não. O que todo mundo se descabelava, ele estava tranquilo. A tempestade veio lá no barco. Todo mundo desesperado, ele dormindo. Aliás, o Bill Johnson diz que você pode medir o seu nível de maturidade e revelação de Deus quando você é capaz de dormir em meio às tempestades. Então, nós vamos tratar de um tema poderoso hoje à noite, tornando-se um estudioso dos milagres. Eu fiz um resumo do resumo, para gastar tempo com você aqui, bastante em conversa e em aplicação. No início desse capítulo, o próprio Bill Johnson conta uma experiência de um fracasso dele. Ele conta a experiência de um fracasso. Ele disse que estava lá na Bethel, de repente um menino sofreu um acidente lá na entrada do prédio, quebrou o braço. Se vocês lerem o capítulo, vocês vão notar isso. Quebrou o braço. A mãe veio desesperada a ele, procurando ajuda. Pastor, o senhor pode ir ali? Porque conhecedora ela da estatura espiritual do Bill Johnson, um homem que flui nos dons, flui em milagres, ela falou, vou resolver essa parada agora. Foi até ele, chegou até ele e falou assim, meu filho, você pode socorrer meu filho, ele sofreu um acidente. A hora que ele chegou lá, ele ficou impressionado com o braço do menino quebrado e ele amarelou. Ele conta no livro. Ao invés de ele orar e provocar o milagre, ele falou assim, vamos chamar o médico. Então ele conta essa experiência para mostrar o seguinte, que muitas vezes eu e você somos postos à prova, Deus nos permite passar por uma prova para nós exercitarmos o que Deus nos deu, a revelação que Ele nos deu. Você não pode recuar. Você não pode recuar. E aí ele conta essa experiência e diz o seguinte, que nós corremos o risco de passar do modo sobrenatural para o modo natural muito rapidamente quando não nos atentamos para os propósitos de Deus através dos milagres que já vivenciamos. Quantos aqui já experimentaram muitos milagres na sua vida? Levante a mão. Todos nós. Então você tem que pegar esse background que você tem de milagres e quando aparecer uma nova necessidade, você tem que ir para cima. Você tem que dizer, não, espera um pouquinho. Deus já me livrou outras vezes, Ele vai me livrar. Você se lembra como é que Davi teve coragem para enfrentar o gigante? Ele olhou para o seu histórico. Ele olhou para o histórico de livramentos e milagres que Deus havia dado a ele. Quando ele se candidatou, enquanto estava todo mundo com medo, morrendo de medo lá, caras muito maiores, mais experientes guerreiros de Israel, estavam com medo de Golias, ele não teve medo. Ele se candidatou para lutar contra Golias. E quando ele foi diante de Saul, Saul falou assim, imagina a cena, né? O pessoal falou assim, achamos um guerreiro aí que está disposto, porque ninguém tinha coragem de enfrentar o gigante. Aí Davi se prontificou. A hora que ele entrou, aquele menino franzino, 17 anos, uma funda amarrado nas costas, falou, sou eu. Saul deve ter dado risada. Mas Saul teve a sensatez, ele não foi muito sensato depois, mas naquele momento, como não tinha outro também, né? Ele não tinha outra opção, acho que foi isso. Ele perguntou para o menino, falou assim, mas quem é você? Eu sou Davi. O que você faz? Entrevistando ele. Eu sou pastor de ovelhas. Mas você acha que você está apto para lutar contra o gigante? Ele falou, deixa eu contar uma coisa para o senhor. Uma vez eu estava lá no campo cuidando das ovelhas, apareceu um urso. Eu enfrentei o urso e o matei.
outra oportunidade apareceu um leão. Eu fiz a mesma coisa com ele. Portanto, eu estou disposto. Aí Saul falou, bom, o único jeito é eu botar minha armadura nele. Eu vou botar um instrumento de segurança nele. Colocou a armadura, não serviu, não dava. Ele não aguentava nem andar com a armadura. Mas ele, com uma mente renovada que tinha, usando os milagres que Deus havia dado a ele, feito na vida dele, ele encarou o próximo desafio. Qual é o desafio que você está vivendo hoje? Qual é o desafio que você está vivendo hoje? Por que você está com medo? Por que você está pensando em desistir? Por que você está pensando em recuar? Por acaso Deus mudou? Por acaso Hebreus 13:8 foi retirado da Bíblia? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, quando aparecer uma necessidade, quando aparecer um problema, quando aparecer uma enfermidade, quando aparecer um problema financeiro, você tem que se lembrar do que Deus já fez na sua vida, pegar isso e dizer, não, espera um pouquinho, isso aqui é uma oportunidade, Deus tem um propósito nesse negócio. Os milagres, meus irmãos, Deus nos permite para nos treinar, para vermos as coisas de modo diferente. Abra comigo Marcos capítulo 6. Vamos ver isso na vida dos discípulos. Vamos ver os discípulos no começo de carreira deles. Vamos ver como é que eles atuaram aqui. Veja só, Marcos capítulo 6. Versículo 30. Os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo o que tinha sido feito e ensinado. Versículo 31. E ele lhes disse, vinde vós aqui à parte a um lugar deserto e repousai um pouco. Porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo nem para comer. O tempo ali estava curto. Então, foram sós num barco para um lugar solitário. Eles foram sozinhos. Jesus falou, para um pouquinho, dá uma relaxada aí. Eles pegaram um barco e procuraram um lugar solitário. A multidão viu-os partir. E muitos o reconheceram e correram para lá, a pé de todas as cidades, e chegaram antes deles. Jesus, descendo do barco, viu uma grande multidão, e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Então passou a ensinar-lhes muitas coisas. Ao declinar da tarde, os seus discípulos se aproximaram dele e disseram, o lugar é deserto, e o dia já está muito adiantado. Despede-os, Senhor, para que eles vão aos campos e aldeias circunvizinhas e comprem para si o que comer. Ele, porém, lhe respondeu, dai-lhes vós de comer. Não mande eles saírem daqui, não. Dê a eles o que eles comerem. O que eles precisam para comer. Verso 37. Ele, porém, respondeu, dai-lhes vós de comer. Disseram-lhe, iremos nós e compraremos 200 denários de pão para lhes dar de comer? Era tudo que nós tínhamos, né? Tudo que eles tinham. Então Jesus lhes disse, quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, responderam, 5 pães e 2 peixes. Deixa eu parar aqui um pouquinho. A necessidade surge. Os discípulos, com uma mente não renovada, querem fugir do problema. Vamos liberar essa galera aqui, Senhor. Eles não têm o que comer. Jesus falou, não. Deem vocês a eles de comer. Jesus já sabia tudo o que ia acontecer. Nossa, 200 denários não dá para essa multidão. Aí ele vai e diz a eles assim, vão ver o que eu já dei para vocês. Vejam o que é que vocês têm aí. Já preguei sobre isso outras vezes lá na Zona Sul, lá na Santa Cruz. O milagre começa na sua vida a partir daquilo que Deus já te deu. O milagre
de multiplicação, ele começa a partir daquilo que você já tem, do recurso que Deus já colocou nas tuas mãos. Seja ele tempo, seja ele talento, seja ele dinheiro. Começa dali. Foi isso que Jesus quis ensinar. Vão lá, confiram. O que vocês têm? 5 pães, 2 peixes. Ok, consagra a mim aqui. Trouxeram a Jesus. Versículo 39. Então lhes fizeram assentar a todos em grupos sobre a relva verde. Assentaram-se, repartidos de 100 em 100, 50 em 50. Já deu uma aula aqui de organização para eles também, né? Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou aos céus e os abençoou. Todo milagre acontece quando você consagra a Deus o que você tem. Você tem um trabalho que você está ganhando pouco, consagre a Deus, seja grato por ele. Você tem uma bicicleta, consagre a Deus aquela bicicleta e louve a Deus por ela. Você tem um Fusca, louve a Deus pelo seu Fusca. Você tem uma BMW, louve a Deus pela BMW. Tudo começa, e o milagre acontece com aquilo que você já tem, porque tudo que você tem, Deus já te deu, veio das mãos dele. Muito bem, partindo os pães, deu-os aos seus discípulos para que eles distribuíssem. Ele também repartiu peixes por todos. O milagre aconteceu na mão de quem? Pergunto a você. Na mão de quem aconteceu o milagre? Dos discípulos. Jesus só consagrou, devolveu na mão deles, e na hora que eles começaram a repartir, a multiplicação aconteceu. Então veja, eles provaram aqui de algo sobrenatural, de um milagre de multiplicação. Vamos ver esse restante da história. Versículo 42. Todos eles comeram e se fartaram. Os discípulos levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e peixe. Os que comeram dos pães eram quase 5.000 homens. Maravilhoso. Imagina se você estivesse nessa cena, como é que você não ia ficar depois disso? Você ia sentir, cara. É que nem quando você ora por alguém, Deus ouve a oração e acontece um milagre. Você fica nas nuvens. Eles estavam assim. Vamos ver até o próximo episódio. Versículo 45. Imediatamente obrigou os discípulos a subirem para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Jesus falou assim, olha, vocês vão para lá, eu vou para cá. Eu vou atender um pouco mais aqui, vocês estão cansados, vocês são meio fraquinhos, estão meio fora de forma, estão começando a carreira ainda, deixa comigo aqui, vai para lá, vamos descansar lá, eu vou atender a multidão e depois vou orar ainda por cima. Jesus, quando estava cansado, ele ia orar. Igualzinho eu. Igualzinho você. Olha só que estou indo devagar, porque aqui está o cerne do negócio. Versículo 47. Mesmo dia, tá, gente? Tudo isso aqui está acontecendo no mesmo dia. Sobrevindo à tarde, estava o barco no meio do mar. Vamos pensar que isso aqui aconteceu de manhã. O barco está no meio do mar. Ele sozinho em terra. Jesus em terra e o barco no mar. Os discípulos lá no barco. E vendo-os fatigados a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, ele estava olhando os caras o negócio acontecendo lá. Ele estava vendo que estava acontecendo uma ventania, uma tempestadezinha, e ele vendo de longe a coisa acontecendo, ele deixou chegar de noite. Porque ele falou, não, eles vão saber resolver essa parada. Eles acabaram de ver um milagre. Eu já treinei eles, a cabeça de Jesus. Eles já não são iniciantes. Eles acabaram de presenciar e provocar um baita do milagre, eles vão resolver. Sabe aquele negócio que o pai fica olhando assim de longe, para ver se o filho sabe resolver? A parada. Vamos seguir aqui. Por
Por volta da quarta vigília da noite, aproximando-se deles, andando por sobre o mar, e queria passar à frente deles. Mas quando o viram andar por sobre o mar, cuidaram que era um fantasma. Os caras estavam com discernimento bom, né? E deram grandes gritos. Porque todos o viam e estavam aterrorizados. Mas ele logo lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Então subiu para o barco com eles, e o vento se aquietou totalmente, e entre si ficaram atônitos. Versículo 52. Pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o coração deles estavam endurecido. Eles tinham acabado de presenciar um milagre no mesmo dia, tiveram outro teste e não agiram em fé. Recuaram. E quando eu vi isso aqui, eu me identifiquei tantas vezes que Deus, eu como pastor, como líder de grupo, líder de jovens, tantas vezes que eu orei por pessoas na comunidade, nos grupos que eu participava, e as pessoas eram curadas. Algo chegava na minha casa, meus filhos ficavam doentes, às vezes eu ficava meio, dava uma amarelada. O temor vinha. Isso é uma coisa, meus irmãos, que é natural acontecer em nós. Mas nós não somos chamados para viver no natural, nós somos chamados para viver no sobrenatural. Porque o Deus que eu e você servimos é um Deus do sobrenatural, é o Deus de milagres. Qual que é a lição dessa história toda? Quando eles estavam com Jesus, no momento da multiplicação, eles estavam com Jesus. Jesus pegando na mãozinha deles e orientando eles. Aqui eles estavam sem Jesus, fisicamente. E quando eles estavam distante de Jesus, eles tiveram medo. O medo é contrário à fé. O medo paralisa você. Por isso que a Bíblia diz que no amor não existe medo. 1 João 4,18. Antes o perfeito amor lança fora o medo. Você não vai experimentar ações sobrenaturais de Deus na sua vida, na vida das pessoas ao seu lado, se você tiver medo. Se você tiver medo de orar pela pessoa e ela não ser curada. Isso muitas vezes já aconteceu comigo. Muitas vezes. Por isso que hoje apareceu uma necessidade no grupo, eu não vou botar a mãozinha só e... eu vou orar mesmo. E Deus tem ouvido as orações. Porque eu estou querendo praticar o que estou ensinando para vocês. Eu não quero ser incoerente. Além de não ser incoerente, eu quero crescer. E a fé é como um músculo, só cresce se exercitar. E como é que se exercita? De acordo com as necessidades que surgem diante de você. Qual foi a lição dessa história? Eles deveriam ter descoberto e visto o papel deles no milagre. Eles não perceberam. Eles não perceberam. O coração deles estava endurecido. A dureza do coração deles os impediu que se tornassem libertadores. E então Jesus mais uma vez teve que entrar em ação. Lembra que eu já falei para você aqui? Muitas vezes as coisas não estão acontecendo na sua vida porque você está esperando em Deus e Deus está esperando em você. Tem muitas coisas que Deus já te deu, a autoridade que Ele já te deu, sabedoria que Ele já te deu, conhecimento que Ele já te deu. Pega esse conhecimento e coloca em prática para ele virar sabedoria. Que o conhecimento para nada serve. 1 Coríntios 8:1 diz que a ciência incha, mas o amor edifica. A prática é que leva as coisas, não é só o conhecimento. E aí,
entramos num ponto muito importante, que é a questão do fermento. Tenho ali uma expressão muito legal. Ele trata no livro sobre 3 tipos de fermento. O fermento de Herodes, o fermento dos fariseus e o fermento do reino. Esse conceito é muito legal. Muito legal. O que é o fermento? É a metáfora de corrupção intelectual. Fermento é aquele que corrompe intelectual e moralmente, visto em sua tendência de infectar outros. O fermento, onde ele é lançado, ele contamina. E aí Jesus diz, e eu vou ler os textos depois, sobre o perigo dos fermentos. O fermento é aplicado àquilo que, mesmo em pequena quantidade, pela sua influência, ele impregna totalmente algo, seja no bom sentido, como na parábola Mateus 3,33, ou no mau sentido, de influência perniciosa. Por isso que lá diz um texto, né? Um pouco de fermento leveda toda a massa. Então Jesus faz aqui uma advertência, e está no livro aqui, dos 3 tipos de fermento que nós vamos ver agora. Fermento de Herodes, o fermento dos fariseus e o fermento do reino de Deus. O fermento de Herodes é uma influência ateísta, alicerçada na força do homem e nos sistemas criados pelo homem. O fermento de Herodes é ateísta, ou seja, ele não crê. Ele crê na capacidade humana. Ele crê no homem natural. Ele crê na força. Ele crê na capacidade. Ele crê no intelecto. Ele crê no conhecimento. Não em Deus. Não é uma fé em Deus. Crê na força do homem e nos sistemas criados pelo homem, como, por exemplo, a política, a vontade popular e a persuasão. Tem muita gente que achando que a política vai resolver o problema da nação brasileira. Por isso que as pessoas se degladiam, aqui ou qualquer outro país. E não é a política. A política é um meio. Assim como a polícia é outro meio. Assim como o judiciário é outro meio. Mas quem vai resolver o problema do país é o evangelho ainda. Porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então o fermento de Herodes é uma influência ateísta alicerçada na força do homem e nos sistemas que ele cria. O fermento dos fariseus representa o sistema religioso. É algo que já contagiou. Já contagiou. Ele abraça Deus na teoria, mas não na prática ou na experiência. Na teoria está tudo certo. Esse fermento dos fariseus está permeando, infectando a igreja num todo. Os fariseus têm Deus na forma, mas não têm a Ele em poder. As pessoas que estão sob a influência do fermento dos fariseus podem conhecer Jesus de maneira errada, como as pessoas lá de Nazaré. Lembra lá que quando Jesus, na cidade que Jesus nasceu, eles não conseguiam crer em Jesus. Que ele falava assim, não é este o filho do carpinteiro? Por quê? Porque era uma coisa religiosa. Os fariseus então representam o sistema religioso. Sob a influência desse fermento, muitos cristãos, olha que interessante essa frase que eu tirei aqui. Sob a influência desse fermento, muitos cristãos encontram explicações para tudo. Já viu gente assim? Qualquer coisa ele tem explicação. Ele tem explicação para doenças, mas eles não colocam o poder de Deus em ação. A pessoa está doente, ao invés dela orar, buscar a Deus, fazer como a Ana aí, buscar uma oração, elas buscam o Google. O que será que é manchas vermelhas nos olhos? Manchas vermelhas nos olhos. Aí você abre o Google, aí você é abençoado, certo? Você fica encorajado. Apareceu um nódulo debaixo do braço. Você vai lá, nódulo de 3 centímetros, vai no Google. Ok. Aí você vai entender tudo. Eu conheci uma pessoa que quando ela foi internada certa vez, ela deixou o pessoal do hospital maluco. Porque ela ficava com o celular na mão, consultando tudo o que eles falavam, e o médico chegava e ela ficava combatendo. O cara queria jogar o celular dela fora já.
Então, é esse conceito. A pessoa estuda tudo sobre a doença, mas não vai a Jesus. É o sistema, é o fermento dos fariseus. Já disse, conversando com uma pessoa, eu falei, qual foi a cirurgia do senhor? Então, eu tive um problema na L4, da 8ª, 5ª, não sei das quantas. Falei, para. O senhor quer ser curado ou não? O que adianta explicar isso para mim? Não, mas deixa eu concluir. Jesus foi me dando um... Eu deixo o senhor concluir, mas o senhor deixa eu orar depois? Esse fermento, nós encontramos explicações para tudo. Para o problema financeiro. Sabe o que é? A economia do país. Sabe o que é? É o Paulo Guedes. Sabe o que é? É o Carlos Bolsonaro que postou um negócio no Twitter ontem. Foi isso que arrasarou tudo. O dólar subiu por causa disso. Então você começa a explicar tudo. Aí... Você, ao invés de combater isso com a palavra de Deus, dizer o seguinte, o cara está reclamando para você no comércio, vem cá, amigão, vamos orar aqui. Pai, em nome de Jesus, abençoa este lugar. Está escrito que o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá cada uma das nossas necessidades em Cristo Jesus. Não, você fala, é mesmo? Então, aí é que nem piada, né? Se o cara dá uma má notícia, você quer dar outra. O cara conta uma piada, você quer contar uma também. Ele conta um caos, você quer contar outro. Gente, para. Ou não parar assim? Aonde nós vamos parar? Aí nós começamos a justificar tudo. A pessoa está com problema no casamento, fala, também o jeito que ela se veste, ou o jeito que ela fala com o marido, aí você vai justificando tudo. E nós não discernimos o poder espiritual, uma entidade, uma potestade que está agindo ali. Tudo é naturalmente explicado. É o fermento dos fariseus. Você consegue explicar qualquer coisa. Essas pessoas têm um senso arrogante de entendimento para explicar qualquer problema. No entanto, são impotentes para dar uma solução e difamam aqueles que querem fazer isso. Se tromba com alguém que tem fé, fala, não, pera um pouquinho, não, vamos orar sobre você. Não, calma aí, isso tudo você quer orar? Pô, esse cara está fanático. Tem um monte de crente que não crê mais, gente. Tem um monte de crente que não... Tem pastor que não crê mais. Tem um monte de crente incrédulo. Os discípulos no início de sua jornada com Jesus caíram nessa cilada. Lembra lá em João 9, quando chegou aquele cego de nascença? Ao invés de ir lá orar pelo cego, chegar para Jesus e falar assim, Senhor, vamos aqui. Quem pecou? Ele ou seus pais? É o fermento do fariseu. Ou dos fariseus. Qual foi a resposta de Jesus, Odair? Quando eles perguntaram, quem pecou? Ele ou seus pais? Qual foi a resposta de Jesus? Nenhum nem outro. João 9, vamos lá? João 9. João 9. Esse texto é clássico. Quando Jesus ia passando, viu um homem cego de nascença. 9:1. Os discípulos de Jesus perguntaram, Rabi, mestre, por favor, quem pecou, este ou os seus pais para que nascesse cego? Qual é a causa disto? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem os seus pais. Mas isto aconteceu para que se manifestasse nele as obras de Deus. Devemos fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem que ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Jesus já falou a missão dele aqui. Tendo dito isto, ele podia falar,
para aí, né? Então, nem ele não pecou. Ó, que ensino maravilhoso. Nossa, que profundidade. Que bacana. Olha esse cara, hein, meu? Cara, que sacada. Que mestre fantástico. Pô, eu não tinha pensado nisto. Ainda mais a filosofada que Jesus deu depois, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo, eles não entenderam nada, né? Mas Jesus era prático. Olha só o que ele fez. Tendo dito isto, cuspiu na terra, fez lodo e com a saliva aplicou aos olhos do cego e disse: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Esse é o fermento do reino. Fermento do reino é o que Deus colocou dentro de você. É a vida de Cristo em você. É o poder de Deus em você. Ele vai onde você vai. Ele está onde você está. Quando Jesus está em cena, o problema adquire um propósito. Quando Jesus está em cena, um problema adquire um propósito. Vou repetir. Quando Jesus está em cena, um problema, ele adquire um propósito. Esse problema que você está enfrentando, não tem que correr dele. Você tem que enfrentar e dizer: Senhor, qual é o teu propósito nisto? O que é que tu queres me ensinar? Ou o que é que tu queres me usar para mudar isto? Jesus expôs a característica central das influências do fermento de Herodes fariseus. Ambas se baseiam no medo do homem. Ambas são movidas principalmente pelo que as pessoas pensam. Eu já fui paralisado muitas vezes em muitas ações minhas, preocupado com o que as pessoas pensam. Pensam de mim, pensam do que eu vou falar, pensam do que eu vou postar, pensam para ainda bem que eu tenho meus filhos e a minha esposa em casa para me ajudar nisso. Falou: pai, para de ser bobo. Porque eu tenho um problema, estou confessando para você aqui. Eu penso muito no que as pessoas pensam. Isso tem paralisado a minha vida. Isso tem me feito não cumprir o propósito de Deus. Por isso que se não está servindo para ninguém isso aqui, eu agradeço a plateia que vem aqui toda quarta-feira, né, para assistir-me falar para mim mesmo. Está sendo uma bênção para mim. Quando somos influenciados pelo fermento do reino, não tememos o que as pessoas pensam em relação a nós. Quando você está com o fermento do reino na sua cabeça, você não está nem aí. Jesus não estava nem aí porque as pessoas falavam dele. Um chamava ele de beberrão, o outro entrava num acordo, entrava em desacordo, não, ele é comilão. O outro não, ele expulsa o demônio, ele não estava nem aí. Ele ia e ia. Salmo 25:14 diz: a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Quem teme ao homem arma ciladas, mas o que confia no Senhor está seguro. Você não pode temer o homem, não. Você tem que temer o Senhor. O temor de Deus torna a nossa visão clara. O temor do homem nos deixa tremendamente confusos. Tremendamente confusos. Encerrando aqui, meus irmãos, o milagre é um tutor. Os milagres funcionam como um tutor, um dom de Deus para mostrar que existe um outro lado, que existe uma outra possibilidade, que existe o fermento do reino. E às vezes, essa frase última aqui é ferrada. Às vezes o medo se mascara de sabedoria. Vou repetir. Às vezes o medo, ele se traveste de sabedoria. Parece muito sábio aquela postura sua, mas por trás, se você for parar para analisar mesmo, você está morrendo de medo. Às vezes não é prudência, é medo mesmo.
E aí a gente não age. Então eu quero desafiar você a... Esse capítulo eu parei ele no meio. Eu vou continuar ele semana que vem para não dar a dose muito grande, que eu quero seguir o conselho de uma das minhas mentoras que me ajuda em termos de horário. A minha vida não é fácil não, gente. Ela está me olhando ali, feliz da vida. Ela falou assim, meu pai está me obedecendo. Falei quem era, meu Deus. Não vou falar. Mas eu quero desafiar você a não temer. Imagine, nós temos esse fermento que vai mudar as coisas. Você sabe, num casamento, numa casa, tem sempre um mais que tem mais fé e o outro tem menos fé. Tem uns que fede mais, outros fede menos. Tem uns que são otimistas demais e outros são otimistas de menos. Não, para não falar, não posso falar essas palavras assim que... Então, nós precisamos nos equilibrar, meus irmãos. Tem gente que é por formação cultural, emocional, familiar, pessimista. Tem gente que foi formado numa família onde não recebeu inputs, incentivos, apoio, ativação, não recebeu. Só recebeu negação. E como é que essa pessoa muda? Casando. Pronto. Com uma otimista ou com um otimista. Eu gosto daquele filme, Os Dois Filhos de Francisco. Vocês todos assistiram, né? Você lembra? O pai era um sonhador irreparável. E a mãe disse para ele numa das frases do filme assim: eu criei meus filhos com os pés muito no chão. Quem estava errado? Quem estava certo? O sonhador. Mas ela estava errada de criar os filhos com os pés no chão? Não. É o equilíbrio.